nossa aula de hoje vamos falar sobre evidências da evolução. Tudo bem, nós aprendemos sobre as teorias da evolução, por último falamos sobre a teoria sintética da evolução, mas quais as evidências que a gente tem de que realmente as espécies elas mudam ao longo do tempo? Eu vou responder essa pergunta para vocês na aula de hoje. Vem comigo! Nós vamos estudar hoje sobre fósseis, sobre homologias, estruturas vestigiais, evidências moleculares e embriologia comparada. Todos esses itens são itens essenciais para a gente entender as relações de parentesco entre os organismos vivos e daí então compreender quais foram os processos que geraram essa diversificação, quais foram os processos que ocorreram ao longo do curso da evolução. Então, fósseis, a princípio vamos falar sobre eles, são indícios da presença de organismos diferentes dos atuais, ou seja, organismos que viveram em épocas remotas, que viveram no passado. Com a presença dos fósseis, a gente consegue ter uma noção do cenário do passado. A gente consegue enxergar as espécies que ocorrem hoje, entender a diversidade de hoje, conhecer a diversidade de hoje. Mas a do passado a gente só consegue reconstruir através do registro fóssil. A gente consegue reconstruir os cenários passados e comparar com o que a gente observa hoje e perceber, então, a diferença, o que mudou do passado para o presente. Uma série de estruturas podem ser fossilizadas, a exemplo de ossos, dentes, pegadas, fezes e ovos. Normalmente, o que é fossilizado são as partes duras de um organismo. Por isso que a estrutura mais comum dos registros fósseis são os ossos, porque eles têm uma facilidade maior do que outras partes para a fossilização. No entanto, a gente consegue encontrar também fezes fossilizadas, que são chamados coprólitos, e mais raro ainda, a gente encontra partes moles que foram preservadas, como é o caso do mamute, que foi encontrado no gelo, né? As suas partes moles foram fossilizadas, e também insetos e vertebrados, como exemplo de alguns sapos, que foram fossilizados numa resina, que é a resina de âmbar, tá? Âmbar é uma resina que ela endurece uma seiva de uma árvore, e muitos insetos, quando ficam ali presos, normalmente são animais de pequeno porte, como alguns insetos ou como sapos também, que não conseguem desgrudar da resina a partir do momento que eles entram em contato com ela. Então, ali, a resina envolve o animal, a resina é um material durável, né, ao longo do tempo, e esse animal, quando encontrado dentro, anos depois, é denominado, então, de fóssil, né? Outros fósseis também, eles trazem a impressão de folhas. Então, são fósseis que são chamados de iquinofósseis. São vestígios da atividade ou da presença de seres vivos do passado. É o caso da impressão, por exemplo, de folhas nas rochas, fica ali todo o contorno da folha, sendo possível enxergar a sua anatomia. Ou no caso das pegadas, né, as famosas pegadas de dinossauro que a gente encontra no Vale dos Dinossauros, lá em Sousa, aqui na Paraíba. Sousa, ela possui um vasto vestígio de seres do passado, notadamente no Vale dos Dinossauros. Essa pegada que eu trago para vocês é uma pegada encontrada lá na região de Sousa, por pesquisadores. Como é que ocorre a fossilização? Como é então que um fóssil surge, né? Um exemplo para vocês. A forma mais comum de fossilização acontece através do soterramento de um ser vivo, tá? Pode ser um animal ou uma planta. Eu trouxe aqui como exemplo para vocês um dinossauro. Então, o ser vivo ele vai lá, morre, fica lá na terra, vem a terra, soterra aquele indivíduo, ou seja, ele fica embaixo da terra, né? E com o tempo vai ocorrer o processo de decomposição natural. Fungos, bactérias, outros organismos decompositores vão atuar na decomposição, sobretudo das partes moles, né, daquele indivíduo. Mas sob condições especiais de temperatura, de pressão, aqueles ossos eles serão preservados e vai haver uma substituição na sua composição química, ou seja, vai acontecer uma remineralização. Aqueles minerais que estão presentes no solo, na terra, vão lá e vão substituir os minerais que a gente encontra nos ossos. Então, quando a gente tem um fóssil de osso, aquilo ali não é mais osso, ele já se tornou rocha propriamente, porque sua composição é uma composição dos minerais que estavam ali presentes no solo em que aquele ser vivo foi soterrado, tá?
O afloramento é quando as mudanças na estrutura, né, na superfície da Terra, as mudanças ali vão promover o afloramento, ou seja, o surgimento de uma parte ou de partes desse fóssil para que seja possível a sua identificação, né, o seu encontro por pessoas comuns ou por pesquisadores. Então, a Terra, a superfície da Terra, a crosta terrestre, ela está em constante movimento. E esse movimento, ele faz com que áreas que antes estavam localizadas em um determinado local, elas mudem de posição. E o afloramento, ele ocorre justamente quando ocorre essa movimentação na superfície da Terra e algo que, por exemplo, estava muito embaixo, ele vem e surge, né? Ele emerge, sendo possível o seu encontro, a sua identificação. Só que, atenção, não é tão simples assim encontrar fósseis e também, normalmente a gente não encontra aquele esqueleto, por exemplo, se for um fóssil de osso, a gente não encontra aquele esqueleto perfeito, todo completinho, tudo já organizadozinho, como a gente imagina. Justamente devido a esses movimentos que acontecem na crosta terrestre, essas partes de um animal que antes foi soterrado ali no canto, estava inteirinho, elas se mexem, elas saem do lugar. Então, normalmente, o que os pesquisadores encontram não é uma coisinha linda e bem feitinha assim, um fóssil já montadinho, todos os ossos no lugar. O que normalmente os pesquisadores encontram é isso aqui, tá? É um conjunto de ossos desordenados e que vai ter que existir um trabalho, né, conjunto para reconstrução dessa figura, reconstrução da estrutura desse ser vivo aqui. Então, depois do encontro dessas várias partes que muitas vezes não estão próximas, muitas vezes estão bem distantes, né, uma das outras, é necessário o processo de reconstrução. Bem, e caracteres homólogos? O que são homologias? O que são caracteres homólogos? São caracteres que sugerem ancestralidade comum, tá? Então, são caracteres que estão presentes em um ancestral comum exclusivo daquele grupo e também estão presentes nos organismos, nos grupos derivados desse ancestral comum, tá? Os caracteres homólogos, eles podem ou não exercer a mesma função nos organismos atuais. Eu vou trazer depois exemplos para vocês, mas eles devem ser considerados nas comparações entre os organismos. Então, quando a gente tenta estabelecer relações de parentesco evolutivo entre os organismos vivos, o que a gente tem que considerar são aqueles caracteres que são homólogos, porque eles derivam de um mesmo ancestral comum. Então, a gente só pode estabelecer que o grupo A e B são grupos aparentados, têm parentesco evolutivo, se eles derivarem de um mesmo ancestral comum. Então, homologias são caracteres utilizados para estudos de parentesco evolutivo. E homologias são o quê? São evidências da evolução, porque elas demonstram que o quê? Que um indivíduo que vivia no passado, que é um ancestral dos atuais, já possuía determinada característica. E os atuais também possuem. Então, os atuais, eles têm uma proximidade evolutiva. Caracteres homólogos, exemplos. Percebam, se eu comparar organismos distintos, como o membro de um humano, de um gato, de uma baleia e de um morcego, tá? São organismos completamente diferentes, o humano, o gato, a baleia e o morcego. Ok. Eles usam esses membros também, muitas vezes, para funções diferentes. O morcego usa o seu membro para voar, a baleia para nadar, o humano e o gato para se deslocar em ambiente terrestre. Mas, se a gente for olhar a estrutura óssea deles, por exemplo, a gente vai ver que esses membros são constituídos pelos mesmos ossos. Percebam, todos eles possuem um húmero, o rádio, a una, os carpos, tá? Então, a estrutura óssea é a mesma. Por quê? Porque essas estruturas são chamadas de estruturas homólogas. Elas derivam de um mesmo ancestral comum. Um ancestral comum que era um ancestral mamífero. Todos esses organismos têm um parentesco evolutivo dentro da classe mamália. Todos eles são mamíferos. Então, lembra que eu falei no slide anterior? Embora as estruturas homólogas possam exercer funções diferentes, que é o que a gente encontra aqui, a baleia usa a nadadeira para nadar, o morcego para voar e o gato usa a pata para andar, embora elas executem funções diferentes, elas derivam de um mesmo ancestral comum, porque são estruturas homólogas. Então, esse processo aqui de diferenciação é devido a uma divergência evolutiva.
embora tenham surgido de um mesmo ancestral comum, mas as pressões seletivas que esses organismos sofreram ao longo do seu processo evolutivo fizeram com que essas estruturas elas executassem funções distintas. Então, é um processo de divergência. Eles divergiram evolutivamente porque cada um sofreu pressões seletivas distintas. Tiveram que estar aptos a condições distintas. Exemplo de divergência evolutiva, que também é chamada de irradiação adaptativa. Percebam aqui que eu tenho uma espécie X de passarinho, mas varia em função do bico. As penas podem até ser parecidas aqui, estamos na mesma coloração cinza, mas o bico deles é diferente. Por quê? Porque houve uma divergência evolutiva. Percebam que os alimentos, os recursos alimentares que cada um utiliza, são diferentes. Um se alimenta de sementes pequenas, outro de sementes maiores, outro de uma minhoquinha, outro de um frutinho, de uma cactácea, outro de um inseto. Então, percebam que o bico deles está apto para o tipo de alimentação que cada um tem que ingerir. Por quê? Porque sofreram pressões seletivas distintas em cada um dos ambientes que eles viveram. Um exemplo clássico de divergência evolutiva, também chamada de irradiação adaptativa, é a irradiação dos mamíferos. Todos os mamíferos eles surgiram de um ancestral comum, que era um ancestral insetívoro, tá? Que está aqui no meio para vocês, semelhante a um musaranho, um ratinho, tá? Não é, mas semelhante, só numa comparação mais grosseira para vocês entenderem. Então, todos os mamíferos que a gente conhece hoje, desde os primatas aos quirópteros, que são os morcegos, a mamíferos como a baleia, tá? Os cetáceos, todos eles foram derivados desse mesmo ancestral comum, porque todos eles compartilham algumas homologias entre si, como, por exemplo, a estrutura óssea que eu citei para vocês, que são estruturas homólogas entre todos esses organismos. No entanto, a gente precisa prestar atenção, porque existem estruturas que se assemelham superficialmente, até parecem, mas elas não derivam de um mesmo ancestral comum. São as chamadas estruturas análogas, tá? Elas não indicam ancestralidade comum. Normalmente, caracteres análogos, eles são produtos de convergência evolutiva. Convergência evolutiva é o contrário de divergência evolutiva. É quando os organismos diferentes, oriundos de ancestrais distintos, eles sofrem as mesmas pressões seletivas. Quando eles sofrem as mesmas pressões seletivas, ele tende a desenvolver estruturas que se assemelham superficialmente, tá? Vou dar exemplo para vocês. Se eu comparar a pata de um inseto, de uma formiga, por exemplo, com a pata de um cavalo, eu vou perceber que as duas executam a mesma função, não executam? Que é o deslocamento em ambiente terrestre? Executam. No entanto, são organismos completamente distintos, porque essas estruturas elas não são homólogas, elas são análogas, elas não derivam do mesmo ancestral comum. É o caso da nadadeira de um peixe e da nadadeira de um golfinho. São estruturas completamente diferentes. Superficialmente, elas têm a mesma função, que é o quê? O nado. Mas são originadas de ancestrais que não são compartilhados entre eles. Então, atenção! Caracteres análogos, eles não são utilizados para estabelecer relações de parentesco evolutivo, porque eles não refletem ancestralidade comum. Um exemplo de convergência evolutiva é se a gente for comparar as nadadeiras, como eu citei para vocês, a nadadeira de um peixe, a nadadeira de um golfinho, que é um mamífero, a nadadeira de um ictiosauro, que é classificado como um réptil, e a nadadeira de uma ave, como por exemplo um pinguim. Então percebam que são organismos que não têm ancestral comum, né, exclusivo, eles não compartilham ancestralidade comum, mas possuem nadadeiras que são estruturas que favorecem o nado, ou seja, a sobrevivência em ambiente aquático. Só que um é um mamífero, outro é uma ave, um é um réptil e outro é um peixe. Percebam as diferenças. Estruturas análogas até se parecem em função, mas elas são produtos de convergência evolutiva. Quadro super rápido aqui para vocês entenderem de fato o que são homologias e a diferença delas das analogias. Então, as homologias são estruturas que exercem funções semelhantes ou diferentes, tá? As analogias, elas vão exercer sempre as mesmas funções. As homologias, elas são produtos de convergência ou de divergência evolutiva. Se executarem a mesma função, vão ser produtos de convergência evolutiva. Se executarem funções diferentes, vão ser produtos de divergência evolutiva. E as analogias, por sua vez, são produtos sempre de convergência evolutiva, tá?
As homologias, elas são produtos de convergência e divergência evolutiva porque elas sofreram pressões seletivas semelhantes ou pressões seletivas diferentes, como eu adiantei para vocês. Já as analogias são produtos de convergência evolutiva apenas porque elas sofreram pressões seletivas semelhantes. Já as homologias, elas são usadas para indicar relações de parentesco evolutivo, porque elas indicam ancestralidade comum. As analogias não indicam ancestralidade comum. Por isso que elas não são evidências da evolução e não são, portanto, utilizadas em estudos que visam estabelecer relações de parentesco evolutivo. Apenas as homologias são utilizadas para essa finalidade.